esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostrando-se diante dele, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram o acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que a primeira leitura já é depois de Pentecostes. Nós sabemos que eles saíram daquela sala onde estavam reunidos e tudo indica que é o mesmo lugar onde aconteceu a última ceia. E daí foram ao encontro do povo. Os 11 apóstolos foram. Quem tomou a palavra foi Pedro. E o que Pedro disse foi: homens de Israel, escutai-me estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós, Pedro falou claramente diante daquele povo que estava ali, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas logo acrescenta: mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Vejam a coragem de Pedro depois de Pentecostes. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora está pregando com este ardor e com esta precisão. E continua dizendo: irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Então, Pedro foi muito claro. Eles conheciam as Escrituras. Ele disse, portanto, a ressurreição de Cristo é que Davi previu
e anunciou com essas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Isso não se referia a Davi, isso se referia a Jesus profeticamente. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Lá estavam os 11, como testemunhas da ressurreição de Jesus. Imaginem o alvoroço no meio do povo e a raiva daqueles que não aceitavam Jesus, que eram contra Jesus, e que foram aqueles que gritaram: crucificam, crucificam. Eles não suportaram as palavras de Pedro. Depois, as leituras acompanharão e nós veremos o que aconteceu. Pedro foi até mesmo preso por causa dessa franqueza que ele teve ali diante dos inimigos de Jesus. Agora, o Evangelho já se trata da ressurreição de Jesus. As mulheres foram ao sepulcro e lá ficaram decepcionadas porque a grande pedra que estava na frente do túmulo estava rolada no chão e não viram ninguém dentro do túmulo. Então, o Evangelho vem nos dizer: as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Interessante, não é? Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Esse misto, né? O medo e a alegria, porque dentro delas vibrava que se o túmulo estava vazio, é porque Jesus havia ressuscitado. Correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. O estupor daquelas mulheres que amavam Jesus, que viram o sepulcro vazio e que agora o próprio Jesus aparece a elas e dizendo: alegrai-vos, para tirar todo o medo, porque ele estava vivo, ele estava ressuscitado. As mulheres aproximaram-se dele e prostraram-se, abraçando os seus pés. Então Jesus disse: não tenhais medo. Nós vimos, elas de início tinham bastante medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Jesus já está falando da sua ascensão, porque foi na Galiléia que Jesus subiu ao céu. E logo em seguida o Evangelho continua assim: quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade. E lá se encontraram com os sumos sacerdotes para dar a eles a notícia do que tinha acontecido. E os bandidos dos sumos sacerdotes, ao invés de aceitar que realmente Jesus tinha ressuscitado, dão uma grande soma de dinheiro. Imagina o que foi grande soma de dinheiro dada pelos sumos sacerdotes a eles. E disseram eles: digam aos discípulos que... Eu errei. Digam que os discípulos roubaram o seu corpo enquanto estáveis dormindo. Santo Agostinho faz um trocadilho maravilhoso ali. Se eles estavam dormindo, como é que eles viram? Mas se eles estavam acordados, por que deixaram os discípulos roubar o corpo de Jesus? E mais ainda,
Os sumos sacerdotes dizem, se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Quer dizer, eles teriam meios políticos, né? Porque era uma política suja, inclusive, dos sumos sacerdotes, para convencer o governador, que era Pôncio Pilatos, que havia decretado a morte de Jesus. E termina dizendo, e assim o boato se espalhou por toda a parte. Diz aqui, até o dia de hoje, não quer dizer o dia de hoje agora, foi quando Mateus escreveu o Evangelho. O boato já tinha... O boato sempre se espalha muito facilmente, e às vezes por muito tempo. Mas o mais importante é que aquelas mulheres que foram ao sepulcro e ficaram decepcionadas porque não viram nada no sepulcro, Jesus encontrou-se com elas. E a expressão de Jesus, porque viu que elas estavam com medo, foi alegrai-vos. É o que Jesus diz a nós agora, nessa semana pascal. Alegrai-vos. Ana, alegre-se. Yara, alegre-se. Maiara, alegre-se, porque Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.